Boa noite. Hoje é 17 de fevereiro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E, senhoras e senhores, eu tenho uma enorme satisfação de apresentar o entrevistado de hoje. E os senhores poderiam pensar no primeiro momento que é pouco lógico o que eu vou lhes dizer, porque o entrevistado de hoje, a entrevista de hoje não se trata necessariamente de um diálogo, mas eu gostaria de apresentar a vocês este livro, que é o volume 1 da coleção da Hordes, traduzido para português aqui no Brasil, intitulado Silagem de Milho, do Solo ao Silo. Este grande compêndio de informações sobre talvez uma das expertises da produtividade leiteira, da produção leiteira a nível mundo, não somente Brasil, que mais careça de conhecimento, de aprofundamento teórico e de aplicação prática. Eu não tenho a menor dúvida que em muito breve nós vamos estar conversando especificamente com os editores, com os revisores deste livro aqui no nosso programa, mas por hora eu não pude deixar vago o dia de hoje sem estar trazendo em primeira mão este livro para lhes apresentar e principalmente recomendar que cada produtor de leite que realmente vislumbra a continuidade e o crescimento do ponto de vista de resultados e dinheiro na atividade leiteira do Brasil precisa ter como livro de cabeceira. Aquele livro que você volta e meia tem dúvida, tem alguma curiosidade, algum ponto a ser esclarecido e que você recorre com a segurança de que vai estar bebendo de uma fonte límpida. Por ocasião do lançamento deste livro, houve 3 importantes aulas, 3 lives. Isso foi na semana retrasada que se deu, onde importantes especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, puderam retratar um pouco da realidade da silagem de milho aqui e também no estrangeiro, bem como alguns aspectos que são de impacto no que diz respeito ao entendimento do processo da silagem, desde a escolha do híbrido até o momento de ela ser inclusa, propriamente dito, na silagem dos animais. E dizia professor Michael Neumann, que foi um dos professores que conduziu a primeira das 3 lives que aconteceram, ele dizia o seguinte: existe muita informação desencontrada, existe muita fake news, por que não um fragmento de ciência que muitas vezes está deslocado de contexto e que chega para os produtores e que chega muitas vezes para os técnicos que não estão devidamente atentos à importância de levar ao cliente final, que no nosso caso de técnicos e produtores é a vaca, a melhor decisão, o melhor produto. E quando a gente fala muitas vezes dessas fake news, dessas informações desencontradas, nós estamos sim falando de muito do que se veicula na internet, muito do que se propaga e nem sempre tem o alicerce, o porto seguro de uma boa fonte indexada, de uma boa fonte de informação validada por crivo científico. E quando se trata de alguma coisa que está escrito no livro, chancelado por uma marca que tem 120 anos de história dentro da divulgação e da promoção da boa ciência e dos bons relatos de realidade de campo no leite do mundo, digo aqui da Hordes Dairyman,
que há 120 anos está no cenário do leite norte-americano e que já no ano passado pôde estar à disposição, está à disposição de todo o nosso mercado brasileiro, como sendo de enorme responsabilidade por ter na sua base editorial as pessoas que lá escrevem um comprometimento muito grande com ciência, até porque parte deles são geradores de boa ciência, produtores de leite que em muitos casos emprestam a sua realidade, os seus casos de campo práticos para servirem de modelo na propagação de bons exemplos a serem seguidos e que fazem talvez da Hordes Dairyman a grande norteadora da tomada de decisão de muitas e muitas fazendas, por ser este o material mais lido do mundo quanto revista. Mensalmente existem em diversas línguas as edições que trazem ciência atualizada, que trazem informações sempre com novidade e responsabilidade. E a equipe Hordes do Brasil trouxe aqui, conforme já lhes disse há poucos minutos, o primeiro livro da coleção Hordes aqui do Brasil, que é Silagem de Milho do Solo ao Silo. Quem são as pessoas que estão organizando este trabalho, que estão conduzindo a Hordes no Brasil e, logicamente, estão aqui na condição de editores desta preciosidade científica para nós oferecida? Marcelo Rentz Ramos e o Renato Palma Nogueira, que inclusive já esteve aqui na edição do primeiro aniversário do Conversa com Leite, sendo entrevistado por mim. Dois técnicos que eu tenho maior respeito, profunda admiração por suas carreiras e sua contribuição para o leite não só do Brasil, mas de toda a América Latina sobretudo. E pessoas que estão cada vez mais se esforçando pela pecuária de leite do Brasil. Pecuária esta em constante transformação, em constante evolução e que precisa, conforme disse, beber de boas fontes científicas para tomar as melhores decisões, porque essas decisões valem muito dinheiro. Meus amigos, às vezes as pessoas entendem que eu sou um pouco exagerado em algumas falas ou em algumas expressões. Mas eu queria aqui chamar a atenção de todos os senhores que já pegaram um laudo bem feito, um laudo completo de análise bromatológica de silagem. Os importantes laboratórios do Brasil assim fornecem. Uma informação de conclusão das análises, que envoltam matéria seca, proteína, FDN, FDA, amido, digestibilidades, enfim, uma série de informações de relevância. Mas lá no final eu gostaria que você recordasse as análises que você já viu. E por que não as próximas que forem chegar à tua mão? Ou se de repente os senhores têm em mãos a análise bromatológica fiel à silagem que hoje o senhor está tratando para os seus animais. E repare lá no final do laudo escrito o seguinte: quantidade de litros de leite por tonelada de matéria seca. E aí a gente pensa, às vezes você vê lá 1.600 quilos de leite por tonelada, às vezes 1.550, 1.500, algumas silagens um pouco mais precárias, 1.450 e assim por diante. Mas leve em consideração comigo agora, para a gente entender de quanto dinheiro nós estamos falando, a diferença entre uma silagem de 1.500 quilos de leite por tonelada de matéria seca contra uma de 1.600 quilos. São 100 litros de leite, que é lógico. As informações que o laudo nos permite analisar e que são tendência de que aconteçam na prática, com todas as variações possíveis pertinentes à ambiência e à continuidade dos detalhes da dieta para realmente dizer se aquilo vai ou não vai acontecer. Mas do ponto de vista nutricional, é aquilo que se pode medir e dizer uma silagem por tonelada dá 100 litros de leite a mais do que outra. E aí vamos pensar comigo o seguinte: quanto nós temos de toneladas de matéria seca por hectare ou por alqueire? Vamos imaginar aí, dentro de um valor médio,
a título de cálculo hipotético, de 50 toneladas de matéria original, que nós tiramos aí 2/3 disso, nós vamos ter aproximadamente, arredondando aí, 20 toneladas de matéria seca por hectare, ou jogando também um número redondo para quem trabalha no alqueire, de 2,4 hectares, 50 toneladas de matéria seca por alqueire. Se num alqueire de milho nós estamos falando de 50 toneladas e de um produto que tem 100 litros de diferença entre resultados finais, uma silagem de 1.500 contra uma de 1.600 quilos de leite em potencial, 100 litros por tonelada, vezes 50, nós estamos falando de 5.000 litros de leite por alqueire, ou, se a gente for falar por hectare, 2.000 litros de leite de diferença entre você ter uma silagem boa de uma menos boa para uma muito boa. Observe comigo em dinheiro, gente, isso aqui a gente não deduz de outros custos. Todo o restante está lá embutido, custo operacional efetivo, o custo total, enfim, tudo está da mesma forma sem mexer uma vírgula, apenas a silagem que você entregou para o teu animal teve o potencial de imprimir mais 100 litros de leite ou menos. Vamos falar de um preço interessante para facilitar minha conta, que eu estou fazendo isso aqui de cabeça para os senhores agora. Se eu falo de R$3 por litro, senhoras e senhores, 5.000 litros são R$15.000 por alqueire a diferença. Se você está fazendo a tua conta em casa agora por hectare, são 2.000 vezes 3, são R$6.000 de diferença, simplesmente porque eu caprichei um pouco mais ou deixei de caprichar um pouco menos. De eu ter ou não ter informações que sejam firmes, que sejam entendíveis, suficientemente carregadas de validação científica e principalmente fáceis de serem aplicadas. Porque sim, é importante que sejam seguras, é importante que eu entenda, mas o terceiro pilar é fundamental, que esse entendimento se torne ação. E muitas vezes, quando a gente ouve do técnico, por mais que você confie nele, quando você ouve de um professor, quando você lê um material científico, nem sempre você tem aquela confiança naquilo que simplesmente chegou auditivamente para ti. Mas quando você tomou o capricho, tirou o tempo, e quando a gente fala de tempo, sobretudo na rotina leiteira, isso às vezes é realmente um esforço muito acentuado, muito hercúleo, como se diz, né? Um negócio quase que miraculoso do ponto de vista de achar tempo para a gente sentar e ler. Mas quando nós tomarmos essa iniciativa na prática, eu não tenho a menor dúvida que o nosso conhecimento, a nossa tomada de decisão, o nosso ter por verdade aquilo que chega, e muito mais do que essa conscientização, essa tomada de decisão será facilitada. É por isso que você ter esse material na sua mão, escrito por esses 5 senhores que vou citar nesse momento: Joseph Lawrence, Brian Luck, Brian Holmes, Luiz Ferrareto, brasileiro entre os 5, e o Randy Shaver. Estes 5 senhores talvez sejam os 5 cérebros hoje no mundo que mais conheçam desta ciência que chama-se forragem conservada de milho pé inteiro, silagem de milho inteiro. Está aqui nas minhas mãos, meus amigos, esta primeira edição do primeiro volume da coleção da Hordes, intitulado Silagem de Milho do Solo ao Silo. Meus amigos, vocês poderiam me perguntar por um momento: Juliandro, por que é que realmente eu preciso ler este livro? Muito bem, você me disse que eu vou ganhar mais dinheiro se eu caprichar mais com a minha silagem, mas disso eu já imaginava que seria possível. E acredite, realmente é. Mas não só pelo dinheiro, mas principalmente para você evoluir como produtor, como produção, como produtividade, entendendo que aquilo que eu imagino que eu sei, porque faço silagem em alguns casos há décadas, não mudou.
Aquilo que eu tenho praticado na minha rotina de fazer a silagem, de usá-la, é uma coisa que eu já sei. E às vezes a gente é pego, quando houve temas repetitivos, demasiadamente por essa impressão de já dominar de algum modo essa ciência que se apresenta. Eu escuto que eu tenho que escolher um híbrido, ter bons tratos culturais, que eu tenho que acertar o ponto de colheita, o padrão de picagem, que eu tenho que compactar, que existem procedimentos de cobrir o silo, que eu preciso usar inoculante, e tudo isso soa como mais do mesmo. E às vezes, meus amigos, nós somos traídos por esse sentimento. Aquela impressão, não, disso eu já sei, disso eu já ouvi, e de repente este cara que está falando alguma coisa que se apresenta como mais do mesmo, poderia ter uma aula comigo. E sem falsa modéstia, muitas vezes é essa a realidade que a gente vivencia. Você vai trazer algum apontamento e com valor científico novo, mas é tido pelo teu interlocutor como disso eu já sei. E aquilo que você poderia estar realmente contribuindo, às vezes fica em segundo plano. Até porque não é fácil, muitas vezes, você ouvir alguma coisa nova, se conscientizar e aplicar. Mas, senhoras e senhores, quando nós temos essa boa fonte de ciência e usamos, a tendência é que a gente tenha melhoria. E para você que imagina que já sabe tudo e mais um pouco sobre silagem, arrisque fazer a seguinte pergunta para o teu engenheiro agrônomo que te auxilia na tua lavoura, na tua roça de milho. Perguntar as diferenças que existem entre os tratos culturais, o processo do milho, quando o objetivo é colher grãos ou o objetivo é fazer silagem. Faça essa pergunta e não dê muito tempo para ele responder. Diga o seguinte, você tem 5 minutos para me apontar 3 diferenças agronômicas, de tratos culturais, de processos que eu preciso ter na minha roça de milho para fazer silagem. E aí, senhoras e senhores, se espantem ou entendam com naturalidade o que eu vou lhes dizer. É bem provável que o senhor não escute diferenças ou, de repente, elas sejam alguma coisa realmente pouco significativa. O que é que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que eu sempre recomendei que os senhores cobrassem desempenho zootécnico daqueles que lhe atendem, nos mais amplos aspectos, nas mais variadas disciplinas que compõem o leite, é fundamental que os agrônomos que atuam em silagem de milho, orientando produtores de leite, conheçam uma vez mais essas diferenças, porque elas existem, elas são impactantes. Qual que é a adubação nitrogenada para a produção de grão? Qual que é a adubação nitrogenada para a produção de silagem? Será que ela é a mesma? Perguntaram-se os senhores alguma vez se realmente existe diferença? Muito bem, qual que é a função de um antifúngico numa cultura de milho? É lógico que a função primordial é esta sim, resposta padrão quando se fizer essa indagação, realmente é a combater os fungos. Mas será que não existe, do ponto de vista de fisiologia de planta, alguma outra finalidade que possa fazer sentido para a silagem de milho e não para a produção de grãos? Senhoras e senhores, quando nós evoluímos para instâncias agora sim, não só da parte agronômica, mas da parte de processo, qual que é a matéria seca ideal de silagem de milho? Falava-se 30% até uma década e meia atrás. Depois esse negócio foi levado para uma base um pouco maior, 33, 35, 38. E hoje nós temos nos deparado com avaliações das melhores silagens do mundo e estamos observando que se tem o ponto ótimo de produção de leite em silagens com matérias secas um pouco menores. Como nos posicionar dentro destas variações para não ficar o dito pelo não dito, o acho que é pelo acho que não é? Como é que nós vamos, senhoras e senhores, deliberar na realidade, escolher na realidade que eu vivo qual que é o padrão ideal de corte da minha silagem? Existem fazendas leiteiras que só têm silagem de milho como volumoso. Pois bem, como é que eu pico essa silagem em padrão de tamanho de partícula?
Como é que nós temos otimização do rendimento dela em leite se existem outras forrageiras consorciadas com silagem de milho para atender o volumoso das nossas dietas? Senhoras e senhores, existe muita dúvida, existem muitos pormenores. Silagem de milho parece simples, mas digo a vocês, ela requer zelo, ela requer conhecimento, ela requer atualização. Por isso, uma vez mais, silagem de milho do solo ao silo é uma leitura que nenhum técnico, nenhum produtor de leite, volta a dizer que quer evolução, deve se furtar a ler, a ter esta fonte de conhecimento de rara cautela, de impressionante zelo para realmente entregar alguma coisa compreensível e segura. São 4 capítulos. A produção propriamente dita, plantio, armazenamento e posterior aplicação na alimentação dos rebanhos. Façam esta aquisição. Aqui no Conversa com Leite nós vamos colocar as informações necessárias, site da Hordes, enfim, os dados todos necessários para que os senhores possam receber na sua propriedade este conteúdo que vai dividir águas dentro da tua realidade produtiva. Antes e depois do silagem de milho do solo ao silo, no que diz respeito à alimentação do gado, no que diz respeito à rentabilidade do teu negócio e principalmente aí ao futuro, à continuidade da nossa produção leiteira. Em muito breve vou estar trazendo aqui, por que não, o meu amigo Marcelo. Marcelo não esteve ainda no Conversa com Leite, que é um dos editores, e gostaria de fazer menção aqui ao nosso querido amigo Patrick Schmidt, professor da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, que foi o revisor do conteúdo. Inclusive tem uma foto do Patrick aqui no livro. Profundo conhecedor de silagens de milho aqui também do Brasil. Escrito pelos melhores nomes do mundo, revisado talvez pelos melhores técnicos do Brasil. Não querendo rasgar seda porque são todos meus amigos, mas é em cima do trabalho dessas pessoas que nós conduzimos o nosso. E, por que não dizer assim, é através da veiculação das boas informações do nosso programa Conversa com Leite que a gente humildemente quer fazer da tua produção cada vez melhor, da tua atividade sempre um sucesso. Até na segunda-feira que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Conversa com Leite. Um abraço a todos.